Ora, muito boa tarde, caríssimos irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco e que seu manto de amor cubra a cada um de nós nestes momentos difíceis. Eu quero hoje fazer uma reflexão sobre a parábola do filho pródigo, que na verdade, no meu entender, essa parábola trata apenas de uma coisa, de amor, né? Aquele amor que Jesus nos propõe, amar-nos uns aos outros e a Deus sobre todas as coisas. No entanto, muito mais do que o nosso amor a Deus, essa parábola nos mostra o amor de Deus para conosco. O seu amor, a sua confiança em cada um de nós, a liberdade que nos dá para que possamos agir de acordo com o nosso livre-arbítrio e, sobretudo, a compreensão que Ele tem sobre as limitações de cada um de nós nesta vida. Ora, a parábola todos vocês já conhecem, né? Um homem que, no sentido figurado é Deus, tem 2 filhos e um deles, o mais jovem, chega para ele e pede que lhe dê a parte na herança, porque a mãe havia falecido, porque ele queria ir viver a sua própria vida, e assim ele fez. O pai não discute com ele, entendendo a liberdade que ele tem de agir de acordo com os seus ideais, lhe dá toda a liberdade, dá a parte na herança e ele vai. Ele vai embora e, como todo jovem, sem experiência na vida, ele acaba por perder todo o dinheiro que havia recebido do pai. Eu diria que vinhos, mulheres e canções, como se diria na minha terra, né? Acabaram por levá-lo à ruína. Estando ele já sem nada, o lugar onde ele estava passa por uma fase difícil, de seca. E então não há sequer alimento naquele lugar e ele arranja emprego numa fazenda cuidando de porcos. E o alimento era tão escasso que ele cobiçava inclusive as bolotas que eram colocadas para o alimento dos porcos. E certo dia ele cai em si e então pensa: por que é que eu estou aqui nesta situação quando, na realidade, na casa do meu pai, não falta alimento sequer para os empregados? Eu acho que eu vou voltar para casa. Eu sei que não posso mais ser considerado filho do meu pai, mas vou pelo menos pedir que ele me abrigue e me dê um trabalho para que eu possa me sustentar. E assim foi. Ele começa a pensar: como é que eu vou chegar lá e o que é que eu hei de dizer para o meu pai? Então ele diz: bom, vou dizer: Senhor, perdoa-me, meu pai, porque eu pequei contra ti e contra os céus. Aqui nesta frase, contra ti e contra os céus, é uma coisa extraordinária, porque, veja, Moisés deixa 10 mandamentos. Se a gente analisar esses mandamentos, nós vamos ver que os 5 primeiros mandamentos são mandamentos em que devemos respeitar a Deus. E os 5 últimos são para respeitar o próximo. E vejam que não por outro motivo Jesus diz o seguinte: ama a Deus sobre todas as coisas, ama o teu próximo como a ti mesmo. Aqui se encerra a lei, que é a lei mosaica, e se encerram também os profetas. Vejam que interessante. E ele aqui diz: pequei contra ti e pequei contra os céus. Pequei contra meu pai e pequei contra Deus. É isso que eu quero que me perdoes. Bom, e põe-se a caminho, convicto de que aquele pai não poderia mais, de forma alguma, considerá-lo filho. Mas queria apenas um emprego, queria apenas um trabalho. Então ele vai ensaiando pelo caminho. O que é que eu vou dizer isto? Perdoa meu pai, porque eu pequei contra ti e contra os céus.
Mas, chegando perto da casa do pai, o pai consegue vê-lo ao longe. E então, vem ao encontro do filho. E ao vir ao encontro do filho, não lhe pergunta nada, não questiona nada. Esse é o amor sublime. Apenas olhando o filho com as roupas rasgadas, descalço, chama os seus servos e diz: olha, tragam-lhe roupas novas, tragam sandálias novas, e depois de vestido diz o seguinte: trazei-me um anel para colocá-lo no dedo. Claro que esta passagem é uma parábola, então em parábolas tudo é no sentido figurado. O que é que Jesus quer dizer com essa parábola? Trazei-me roupas novas, estas aqui estão rasgadas. A roupagem é aquilo que o homem é, na realidade. Ali surge um novo homem, arrependido do que tinha feito, mas sobretudo consciente dos erros e da necessidade que ele tem de mudar. Então, é um homem revestido com nova roupagem, daí as roupas novas e as sandálias. E trazei-me um anel. O anel, nesse sentido, também não tem aquela coisa de luxúria, né? O anel não é para mostrar para as pessoas o luxo. O anel, nesse sentido, eu próprio, né? Também demorei muito tempo para entender esse pequeno detalhe. O anel é a aliança que nós fazemos, então, né? A aliança que o pai propõe ao filho para que se faça uma nova aliança dentro da família. O que é que une os casais? A aliança, né? Em várias profissões, o médico, o engenheiro, o advogado, o arquiteto, todo professor, todos eles, ao se formarem, eles passam a utilizar, isso era muito normal antes, hoje nem tanto, um anel com o símbolo da sua profissão. Isso para juntar, ora, este é o grupo, né, que está unido dentro de um mesmo propósito. E a aliança é a união da família. A aliança, naquele caso, a aliança daquele jovem com o Pai, com Deus. Então, essa questão está... Deus, naquele momento, integra de novo o seu filho. Bom, seguindo a parábola, o seu filho mais velho, que havia ficado com ele, lhe diz o seguinte: pai, eu estive sempre contigo. Nunca fiz esta festa que fazes com esse perdulário aí. Haja visto que o pai havia mandado matar um animal cevado, que era um novilho, né, com o chifre pequeno ainda, então, que era para fazer um banquete. E diz o seguinte: a mim nunca me deste sequer um cabrito para que eu pudesse banquetear-me com os meus amigos. E, no entanto, esse perdulário que gastou tudo aquilo que levou, volta hoje na miséria, tu mandas matar o melhor animal. Qual é a resposta do pai? Meu filho, tu estás comigo e tudo que é meu é teu. Agora eu tenho que fazer uma festa, porque ele estava perdido e acabei por encontrá-lo. Ele estava perdido, não é perdido no sentido de que se perdeu no caminho, ele se perdeu na vida. E ele se reencontrou. A partir do momento em que ele se reencontra, toma consciência e a responsabilidade, o pai fica feliz porque sabe que esse filho voltou de uma outra forma, amadurecido. Aquilo que nós fazemos todos os dias, ou pelo menos tentamos fazer todos os dias, em relação à nossa própria vida. Nós dizemos que precisamos ser melhores amanhã do que somos hoje. Olhamos para trás, mudamos a nossa forma de pensar em relação àquilo que nós pensávamos no dia de ontem. Então, isso é imprescindível. Aquele moço, ele volta para casa e volta com uma nova roupagem, um novo homem. Tá? Bom, o que é que a conclusão que eu tiro de tudo isto? A conclusão é que
o amor em si, ele tem que ser incondicional. Aquilo que não for incondicional não é amor. E eu digo isso porque vi, inclusive, não há muito tempo, uma palestra de uma palestrante aqui em Santos, e ela falava sobre o amor. E falava que o amor precisa ser regado todos os dias para que ele não murche, etc. Isso é balela. Já me desculpem, mas não consigo entender o amor que precisa ser regado. Aquilo que precisa ser regado não é. Pode ser um dia. Pode haver o desejo de se tornar amor um dia, mas neste momento não é. Porque o amor em si é incondicional. É aquele amor que não pede, que não espera. É o amor que às vezes não faz sequer sentido. Quer ver? Algum tempo atrás eu vi uma reportagem muito interessante, e aquilo me levou a pensar sobre o que é o amor e aquilo que nós exigimos das pessoas. Uma avó que mora lá em São Miguel Paulista, né, um dos últimos bairros de São Paulo, trabalha o dia inteiro para se sustentar e tem um neto com 15 anos de idade naquela época. Hoje provavelmente não, tem bem mais, que vivia ali na Cracolândia. Ele era viciado em droga, ainda muito jovem, praticamente adolescente, e não ia para casa. A avó saía lá de São Miguel Paulista de 15 em 15 dias. E então, o que ela vinha fazer? Trazia roupa limpa para o rapaz e muitas vezes não encontrava por ali, porque viciado, né? Então havia um bar ali perto em que ela ia, pagava aquilo que ela havia consumido durante os 15 dias e deixava a roupa limpa lá. Então dizia para o dono do bar: olha, quando ele chegar, dá-lhe esta roupa, e se ele precisar mais alguma coisa para comer, pode dar para ele, tá? Que eu, quando vier aqui, eu pago. Eu comecei a pensar naquilo que é verdadeiramente o amor, né? Que ela não critica o neto. Coitadinho, ele perdeu-se na vida. Enfim, infelizmente, o culpado é a porcaria das drogas, não é o indivíduo. Mas se eu quiser ir mais a fundo dentro daquilo que é o amor, me lembro que algum tempo atrás, também alguns anos atrás, havia um indivíduo que é descendente oriental, japonês, do Japão, e tinha um guarda-costas. Esse guarda-costas tinha por incumbência levar o filho todos os dias na escola, ir buscá-lo, etc. O guarda-costas, não sei, estava lá com alguns problemas e acabou por sequestrar a criança e pedir o resgate. Como a criança já o havia reconhecido, era fatal que essa criança não ia voltar para casa. Então o que é que ele fez? Recebeu o resgate, mas matou a criança. Durante as investigações foi descoberto então quem havia sequestrado a criança e o rapaz foi preso. Ele foi até a cadeia e disse: por que você fez isso com meu menino? Meu menino não tinha culpa nenhuma. Você tinha problemas financeiros, você falava comigo. Eu te ajudava, você sabe que eu te ajudava. Mas você não precisava fazer isso com o meu menino. E disse: olha, enquanto você estiver preso, você vai ter que responder pelo crime que cometeu, eu lamento profundamente. Mas enquanto você estiver preso aqui, não se preocupe com a sua família, porque eu vou cuidar da sua família. Sabe, uma demonstração de amor ao próximo, tal qual Jesus nos mostra pregado numa cruz. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
Sabe, você quer pior dor do que um pai perder um filho, estar ali diante do assassino do filho? E disse, eu não tenho que fazer nada, sabe, eu não te odeio. Por mim você está perdoado, mas você tem que responder para Deus. E então eu me lembrei do amor segundo São Paulo, né? O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a justiça. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo. O amor verdadeiro tudo suporta. Esse é o amor, e é o amor que é demonstrado exatamente por essa parábola. A parábola do filho pródigo. Porque aquilo que nós estamos fazendo neste momento é tentar o mais depressa possível nós nos reajustarmos, não é com o próximo, é conosco mesmos. Porque quando Jesus diz perdoa, não é porque perdoar é bonito, é que a mágoa faz mal a nós mesmos, não é ao próximo. Eu estou magoado com alguém, não é o próximo que tem que ficar chateado se eu estou magoado ou não. Eu é que vou sentir isso no dia a dia. Talvez o filho mais velho daquele homem estivesse naquele momento magoado, porque, afinal de contas, ele via no irmão um perdulário. Mas isso porque não amava o irmão exatamente como o pai o amava. Porque o amor em si, ele é uma coisa que é incontestável. Por isso aqui aquele ditado, ser mãe é sofrer no paraíso. Sofrer porque, enfim, tudo aceitar, tudo tentar compreender e compreender as fraquezas de cada um de nós. Eu tenho uma amiga que o filho dela esteve preso durante 6 anos por tráfico de drogas. Mas, segundo ela, o filho não tinha culpa nenhuma. Ele só teve, o único problema dele é que ele estava na hora errada, no lugar errado, com as pessoas erradas. Ele não era o traficante. E eu não vou aqui julgar o rapaz, dizer se ele era culpado ou não, mas apenas como a mãe, né, vê a situação. E se ela porventura tivesse a certeza de que ele era culpado, ainda assim iria colocar a culpa nos amigos que foram presos com ele. Porque o filho, ele tem problemas, sim, mas quem o leva para os problemas são os amigos. Na verdade, os outros é que são sempre os culpados. Então, quando nós olhamos para o mundo, entendemos que ele não é exatamente aquilo que nós gostaríamos que ele fosse, mas se olharmos para dentro de nós e nos olharmos no espelho e fizermos uma reflexão sobre aquilo que nós somos, também vamos entender que não somos um modelo de vida para ninguém, porque cada um de nós carrega consigo as suas imperfeições e os seus erros. Então, nós somos apenas uma cópia do mundo em que cada um de nós vive, imperfeito, que está em construção, que nós estamos construindo. E Deus entende perfeitamente que nós estamos num processo de evolução e que, com toda certeza, tal qual alunos nós somos, não pode exigir de cada um de nós a imperfeição. O que ele exige é que a gente, na medida do possível, se aperfeiçoe com tudo aquilo que temos na mão. Isto é, tal qual alunos, o pai matricula o filho numa escola, dá-lhe os livros, dá-lhe o dinheiro para a condução. O que é que o pai espera que essa criança faça? Apenas que estude e que tire boas notas. Deus para conosco é exatamente a mesma coisa. A gente está aqui nesta terra e a gente
E essa terra é uma escola. Deus dá-nos as oportunidades. Primeiramente, a evolução que tivemos até agora, a inteligência, a capacidade que temos de ir buscar, de ir procurar. A partir desse instante, não há sorte nem azar. Há aquilo que estiver determinado pelo plano superior, segundo as nossas próprias necessidades. Claro que a gente olha para a nossa volta e diz, pô, tem um rico ali, tem um pobre ali. Claro que se eu próprio, eu sempre questionei isso e digo o seguinte, se me tirarem a reencarnação, eu esqueço Deus. Porque na reencarnação eu posso entender que os erros de ontem eu preciso pagar de hoje. Aquele que cresceu na vida, que fez fortuna, espezinhando o próximo, explorando o seu próximo, roubando, se corrompendo, ele terá que voltar e viver na miséria para entender aquilo que ele fez e como passam as pessoas a quem ele prejudicou. Então, há sempre a questão da gente entender que nós vivemos a vida que nós merecemos. O que compete a cada um de nós é ter a certeza de que fizemos tudo aquilo que estava ao nosso alcance para sermos melhores, para nos melhorarmos. Então, a questão da vida material, eu sempre digo que Jesus não fala do primado da matéria. Quando ele busca a igualdade, é a igualdade dentro do primado do espírito. O espírito é que precisa evoluir, precisa compreender, para que então nós possamos viver de acordo com aquilo que podemos entender como sendo a própria felicidade. Não há como ser feliz se nós não amarmos o próximo. E digo mais, se a gente quiser entender o que é, na verdade, fazer alguém feliz, porque nós, na oração de São Francisco, ele diz, Senhor, que eu ame antes de ser amado, que eu perdoe antes de ser perdoado. Então você precisa experimentar a felicidade do próximo, para que então você receba essa felicidade. Há uma frasinha muito bonitinha que diz assim, há sempre um perfume que fica nas mãos de quem oferece flores. Então, vejam, quando nós nos propomos a fazer alguma coisa por alguém, na realidade nós somos os verdadeiros beneficiários. Eu vou ver se tem tempo ainda de ilustrar aqui alguma coisa, porque eu tenho só 25 minutos, né? Essa palestra está sendo gravada para um centro e ela precisa ter exatamente 25 minutos. Mas eu me lembro que nos anos 80, mais ou menos por aí, havia ali no Gonzaga, aqui um bairro aqui em Santos, havia aquelas crianças que andavam sempre maltrapilhas, mal sujinhas, etc. E certa vez uma delas chegou perto de mim e me disse o seguinte, o moço, você poderia me comprar uma lata de leite que o meu irmão está em casa com fome? Naquela época aquilo era barato, né? Não havia cartões, não havia nada. Havia uma merceariazinha ali na rua Goitacás, fui lá, comprei a lata de leite e entreguei para a criança. A criança com aquela camisa quase chegando, uma camiseta quase chegando aos pés, olhou para mim com um olhar que foi a coisa mais linda que eu já vi até hoje e me disse, obrigado tio, virou as costas, saiu em disparada, correndo. E eu nunca na minha vida senti uma felicidade tão grande como eu senti naquele dia. É amando que se é amado. Precisamos experimentar, proporcionar o amor para que a gente possa entender esse amor dentro de cada um de nós. Então, caríssimos irmãos, a nossa reflexão sobre essa parábola se limita aqui a isto no dia de hoje. Agradeço a todos vocês e até uma próxima vez, se Deus quiser. Muito obrigado, até lá, se Jesus nos permitir.